Bom dia, pessoal! Todos bem? Muito bom dia a todos nós. Que essa quarta-feira, dia 29 de outubro, seja tudo aquilo que a gente espera que ela seja, não é mesmo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que nós possamos estar sempre unidos em nome do Pai. Hoje, quarta-feira, como eu disse, 7 horas da manhã, e nós estamos fazendo leitura e interpretação do livro dos Espíritos, tá, pessoal? Então, hoje nós vamos adentrar o capítulo, quer dizer, continuar, porque nós iniciamos a semana passada, capítulo 2 do livro segundo. Então, livro segundo, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. A gente parou na questão 136, 136b, a semana passada, e aí hoje nós vamos iniciar na 137, tá bom? Eu tenho que lembrar a todos vocês que estão aí, que coloquem aquele copinho de água, para que a espiritualidade possa estar aí abençoando essa xicrinha linda do Evangelho do Lar, nos lembrando que logo mais às 8h30 temos Evangelho no Lar, tá bom? E que nós possamos estar todos unidos com o mesmo propósito de buscar o nosso aprendizado, a nossa melhora. E vamos começar daquele jeito que a gente gosta, com aquela oração que vem assim, aqui de dentro do coração, agradecendo esse Pai de infinita bondade e amor por tudo que Ele nos tem oportunizado e permitido, nos estendido as mãos, que o Senhor possa permitir que essa leitura e esses comentários cheguem aos corações necessitados das palavras que aqui são trazidas. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa, Senhor, para que possamos ter a sabedoria, para que possamos ouvir as inspirações dos espíritos amigos que aqui se encontram. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos com eles todos os dias, de podermos saber que existem vocês que cuidam de nós, que nos orientam, que nos suportam. Senhor, sede conosco agora e todos os dias da nossa vida, que assim seja. Tudo bem? Vamos lá? Começamos então pela questão 137, que diz: o mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos? E os espíritos respondem: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. E ele pede para que nós vejamos o livro dos médiuns no capítulo da bicorporeidade e transfiguração. A bicorporeidade e a transfiguração, para quem é estudioso, para quem já ouviu falar, é um aperfeiçoamento do espírito. Então, a gente vai purificando o nosso espírito, não é mesmo? Para chegarmos lá na angelitude, nos espíritos puros. E chega o momento da nossa purificação em que nós temos a capacidade, nós desenvolvemos a capacidade da bicorporeidade ou da transfiguração. O Gênesis traz para a gente, o livro dos médiuns traz para a gente um pouco sobre isso, e a Gênese também vem revelar algumas informações sobre esses dois atributos do nosso espírito, né? E a bicorporeidade, temos algumas pessoas que tinham essa possibilidade aqui, que é Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, eles tinham a condição física, não sei se física, mas a condição de espírito, de estar encarnado em um corpo. Então, eu estou Patrícia e consigo me projetar o meu perispírito em um outro local diferente do que eu habito. E nesta projeção do meu perispírito, eu consigo fazer com que ele se torne visível, muitas vezes até tangível, para que as outras pessoas desse outro local possam me identificar e saber que eu também estava lá. Então, se a gente buscar aí algumas histórias de Eurípides Barçanufo, algumas histórias de Bezerra de Menezes, nós vamos encontrar essa propriedade do espírito, que é da bicorporiedade, né? E a transfiguração é algo desmistificado, né? Não somos nós encarnados que nos transformamos em outro ser, mas pelo que tudo traz dentro dos estudos
é uma forma que os espíritos comunicantes nas sessões de esclarecimento, de mediunidade, eles encontram de poder se tangibilizar e permitir que as pessoas enxerguem a forma dele e não a forma da médium, da pessoa que está lá dando essa comunicação, tá bom? Mas a gente vai estudar mais sobre isso quando chegar no Livro dos Médiuns. A gente ainda está no Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E aí, na 138, ele diz: que pensar da opinião dos que consideram a alma como princípio da vida material? E os espíritos respondem: simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vós entenderdes. Então, algumas pessoas acreditam que o princípio da vida material, eles consideram que é a alma, né? E, na verdade, a alma, ela coabita um corpo e usa aquele corpo por um período para a vida material. Então, aqui, assim, eles estão dizendo que isso aí é uma coisa nossa, gente que quer ficar encontrando um monte de explicação para um monte de coisa que, às vezes, a gente não sabe o que é, desconhece, e a gente, encarnados aqui, precisa dos porquês, precisa das respostas, então a gente vai inventando as teorias, vai imaginando as teorias, né? Mas que eles não têm nada a ver com isso. Na 139, eles perguntam: alguns espíritos e antes deles, alguns filósofos, assim definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que esta contradição? Aí eles respondem assim: não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? E aí Kardec complementa: a palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma, e nesta acepção pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado. Dando à alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras. E tem uma nota que diz: ver na introdução do estudo da doutrina espírita a explicação sobre palavra alma, item 2. Então, ele diz aqui, mais uma vez, né, na verdade, os espíritos superiores nos dizem que ainda temos um entendimento muito pequeno, ainda temos uma restrição muito grande de palavras, de significados, de situações que podem acontecer. Então, ainda não temos a capacidade moral e nem física de poder entender certos mistérios que ainda não nos foram revelados, né? Eles vão trazendo sutilmente e aos poucos nós vamos adquirindo a capacidade, as propriedades que nós precisamos para poder tomar ciência dessas revelações que eles vêm nos fazendo, não é mesmo? E aí ele traz aqui essa contradição, né? Porque ele diz assim que muitas pessoas entendem que quando a alma coabita um corpo material, ela se usa do atributo do fluido universal, não é mesmo? Para poder fazer com que essa dinâmica aconteça. E quando ela faz essa utilização, no seu desencarne, no retorno à pátria, esse fluido vital, essa carga energética que ele utiliza,
ela retorna por todo, ela retorna para onde estamos embebidos, não é? Que é a nossa energia vital, essa coisa que nos cria, que nos move. Então, as pessoas acreditam que a falta mesmo de conhecimento e interpretação de palavras acaba colocando significados em palavras que podem ficar meio duvidosas, não é mesmo? Mas nós já sabemos que o nosso espírito, ele é um ser único, um ser individual, um ser que existe a centelha de Deus dentro de nós, mas que nós somos seres únicos, individuais, com a nossa personalidade, não é? Com o nosso comportamento, e que nós vamos aperfeiçoando no decorrer das nossas oportunidades de encarnação. Na questão 140, a pergunta é: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? Aí eles respondem: isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende fluido vital, está certo. Se se entende espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Olha só que legal, né? Então, assim, algumas teorias dizem que a alma, ela se subdivide em quantas partes são os músculos do corpo, e cada parte da alma comanda uma parte do não. Na verdade, depende de como se interpreta, ele diz aqui, né? Quando eu olho para essa alma como um espírito encarnado, está errado. Porque a alma, sendo um espírito encarnado, ele vai coordenar todas as funções de um organismo material, de um organismo vivo, de uma única forma, né? Através desse fluido intermediário, que a gente pode até dizer que são as nossas ligações, são todas aquelas junções que se fazem do nosso espírito ao nosso corpo material. Então, todas essas ligações é que animam o corpo material. Mas a alma, o espírito, ele é um único ser, ele não consegue se dividir, ele não consegue coabitar mais de um corpo matéria ao mesmo tempo. Na 140A, ele diz: não obstante, há espíritos que deram essa definição. E aí os superiores respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E Kardec complementa: a alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros ou focos do movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Então, é isso aí que a gente estava comentando, né? Esses ligamentos que fazem com que os músculos, o corpo, o pensamento, todas essas coisas aconteçam, mas que a alma, vista como um espírito encarnado, não, ela é uma coisa única, que comanda tudo isso por conta do fluido vital ali, da energia vital que ela se utiliza para poder fazer com que esse corpo tenha vida, tá? Na 141, há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? E aí os espíritos respondem: a alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como um som ao redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro que chamamos perispírito, e outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. Então, eles reafirmam aqui
que o nosso temos ali 3 camadas principais, né, que são as que os espíritos superiores trazem no Livro dos Espíritos. Seria o nosso espírito, o nosso perispírito e o corpo. Então, o espírito, que seria a alma encarnada, é um núcleo ali, um núcleo que irradia energia, que irradia luz, que consegue, com esta irradiação, moldar o perispírito, se utiliza desse perispírito como que uma capa protetora, como um molde mesmo protetor, e ele anima um corpo matéria, um corpo físico. Na 142, diz assim: que dizer dessa outra teoria, segundo a qual, na criança, a alma vai se completando e a cada período de vida? Eles respondem: o espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isso é ainda tomar o efeito pela causa. Então, assim, a causa primária de todas as coisas é Deus, né? Nós temos lá a primeira questão onde eles perguntam, onde Kardec pergunta o que é Deus, e os espíritos respondem: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando as pessoas tentam trazer essas teorias, elas estão invertendo essa posição, né? Eles estão dizendo que o efeito vem pela causa. Então, a causa primária de todas as coisas é quem origina todo o todo. E daí desse todo são feitas as transformações que originam as demais coisas. Então, quando ele diz aqui, a criança, o espírito da criança e o espírito do adulto é o mesmo espírito. O espírito não se modifica. Então, ele vai ter a mesma composição. O que se modifica, que ele traz aqui para a gente, é que vão se desenvolvendo que se desenvolvem se completam, né? Então, assim, os órgãos do corpo, os órgãos que vão se desenvolvendo ali, que vão complementando, né? Para que a alma possa se manifestar de maneiras diferentes. Então, são capacidades que nós vamos conseguindo adquirir e desenvolver com o desenvolvimento da matéria, mas que não modificam o espírito. O espírito ele está sempre lá da mesma forma, tanto quando é uma criança quanto como é um adulto. Na 143, por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? E aí os espíritos respondem: os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios que, para se imporem como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há, então, necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Então, ele diz que, mesmo desencarnados, nós temos diferentes graus, diferentes momentos de evolução. Não é isso que ele está dizendo aqui? E aí, dessa forma, cada um dos espíritos que se manifestam da forma com que eles podem, né? Do que está ao alcance deles, do que está no conhecimento deles. Então, tem espíritos que vão trazer definições, vão trazer conceitos que eles ainda não tiveram uma boa oportunidade de ampliar, que eles ainda não conseguiram desvendar alguns mistérios ali, tirar os véus que possuem, para chegar no patamar da igualdade, da semelhança. Então, cada espírito também está no seu momento evolutivo e se apresenta da mesma forma. Tanto que, por exemplo, se hoje a Patrícia desencarna, a Patrícia vai continuar com os entendimentos que ela tem aqui.
E quando eu for me manifestar em alguma comunicação mediúnica, eu não tenho outros conhecimentos para poder trazer às pessoas. Eu vou continuar trazendo os conhecimentos que eu aprendi até esse momento, da forma como eu aprendi. É isso que eles estão dizendo aqui. Na 144, ele pergunta: que se deve entender por alma do mundo? E aí os espíritos vão responder, né? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que servem desta expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído a alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Então, a alma do mundo tem que ser interpretada como princípio universal da vida e da inteligência que nasce as individualidades. Então, existe aquele todo, né, aquela inteligência suprema, aquela causa primária, que é esse princípio universal da vida e da inteligência, que é dali que surgem as nossas individualidades, que surge cada um de nós. Só que na hora que a gente vai fazer as interpretações, por não possuirmos tanto conhecimento, por não possuirmos tanto vocabulário, nós acabamos, como eu disse ali mais atrás, né, misturando tudo isso, tornando tudo isso algo um tanto quanto inadmissível, né? Quanto tanto mal interpretado, para melhor dizer, né? Algo que está mal interpretado. Na 145, eles perguntam: como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? E aí eles respondem: esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Então, ele está dizendo aqui que tudo o que aconteceu, ele pergunta dos filósofos, né? Filósofos antigos e modernos que tentam discutir sobre a ciência psicológica e não chegam à verdade, porque eles estão fazendo a sua parte. Mas como é que eles podem ir além se eles ainda não possuem aquele conhecimento, não possuem toda aquela propriedade, toda aquela condição de sapiência para poder trazer a verdade, né? Então, eles vão trazendo até onde cabe a cada um deles. E aí, com isso, vem outros mais evoluídos que continuam esse projeto, e vem outros que continuam esse projeto. Então, se a gente pensar Moisés, mesmo sendo um ser muito iluminado, um ser muito num patamar de evolução muito alto, né, muito maior do que o nosso, ele tinha suas limitações, e o que ele trouxe foi o que cabia àquele povo, porque se ele viesse e revelasse todas as coisas, aquele povo não ia ter entendido nada. Então ele traz até onde lhe coube. Aí vem Jesus e abre mais um pouco esse véu, descortina um pouco mais os véus dos nossos olhos e traz mais um pouco. E aí vem a doutrina dos espíritos, esclarece novos pontos, faz com que nós entendamos. E assim é o ciclo evolutivo, né? Então, as leis divinas, elas seguem esse fluxo da evolução e elas não cessam. Então, é nesse fluxo que tudo vai se transformando, que tudo vai acontecendo.
Aí a pergunta 146 é: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? E aí os espíritos respondem não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante dedicando todas as suas ações à humanidade. Então ele pergunta aqui, perdão, ele pergunta se existe um lugar no corpo onde a alma está localizada. Então, a alma fica no coração, a alma fica na cabeça, a alma fica nos pés. E eles dizem que não, que vai depender muito do que cada espírito ali desenvolve, do que cada espírito já tem como um atributo daquela alma, né? Então, tem os que usam mais a cabeça, que são mais intelectuais, que daí a maior parte vai estar localizada próximo a essa região do pensamento, e aqueles voltados às ações humanas, às ações do coração, do sentimento, a alma fica mais localizada próxima ao coração. Na 146A, ele pergunta: que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? E aí eles respondem que o espírito se encontra de preferência nesta parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro de vitalidade a confundem com fluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para manifestações intelectuais e morais. Como a gente é pequeno ainda, né, pessoal? Porque vendo essas questões, fica claro o quanto nós ainda pensamos pequeno, o quanto a nossa mente ainda não está aberta a reflexões maiores, não é? Até mesmo porque aonde se encontra, isso não vai nos importar para quê? Nós precisamos mesmo é desenvolver as nossas boas virtudes, nós precisamos aprender a amarmos, a respeitarmos, não é? E não ficarmos preocupados de onde está a alma, onde a alma fica perto do corpo material. Sei lá, mas é um pensamento totalmente meu, tá bom? Me perdoe por ter trazido aqui, a gente diz que não se deve trazer os pensamentos ou as opiniões particulares, né? A gente precisa estudar para tudo isso, mas uma opinião totalmente particular minha, é que onde se encontra a alma, que diferença isso vai fazer para a gente, né? A diferença para a gente vai fazer no aprendizado, no estudo, na colocação na mão da massa ali, é onde a gente vai de fato colocar tudo que a gente tem estudado e aprendido no nosso dia a dia, tá bom? A gente vai ficando por aqui, que já está dando o nosso tempo. A semana que vem a gente começa o item 3, que é o materialismo. E a gente vai encerrar daquele jeito de sempre, fazendo aquela bela oração de agradecimento, aquela vibração, pedindo ao Senhor que abençoe a cada um de nós, que abençoe os nossos dias que se seguem nesta semana, que abençoe também as águas de todos nós que colocamos uma água para ter energias, para ter fluidos, que nos amparam, que nos sustentam, que nos mostram o caminho, que permita, Senhor, que essa espiritualidade que nos acompanha, além de fluidificar as águas dos copos, fluidifique também toda a casa das pessoas que aqui se encontram. Que toda essa energia se expanda a nós mesmos, aos nossos familiares, aos nossos animais, às nossas plantas, aos nossos vizinhos, à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país e ao nosso planeta. Senhor, abranja todas essas pessoas que coabitam e que cocriam a todo momento, continuamente ao seu lado. Nos mostra, Senhor, as oportunidades e caminhos que devemos seguir. Nos abençoa com sabedoria, para que nós possamos sermos homens de bem, pessoas com ações no bem, que compreendam de fato o que tua doutrina nos traz e ensina.
Sede conosco hoje, todos os dias da nossa vida, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, muito obrigada a todos que estiveram aí hoje. Beber a nossa água abençoada, né? Que Deus nos ampare e nos acompanhe neste resto de semana. Deixa aí o seu like pra gente, se inscreve no nosso canal, compartilha com as pessoas que vocês saibam que querem estudar esse conteúdo, tá bom? Deixa aí suas sugestões, seus feedbacks, para que possamos estar sempre em busca da melhora. Que Deus nos abençoe. Um beijo, um abraço e, ó, como eu digo sempre, a gente se vê por aí, tá bom, meus irmãos? Até!